Bom dia, meninas! Sejam todas bem-vindas a mais um tema do nosso canal e da nossa jornada. A nossa jornada, ela continua, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre família. E quando nós falamos sobre família, hoje em dia é um tema bem polêmico, porque antes, lá em tempos passados, quando se falava de família, falava-se sobre o que, gente? Pai, mãe, filhos. Aí depois vinham os netos e enfim, e daí por diante. Mas o núcleo familiar com base bíblica se baseia nisso aí, tá? Pai, mãe e filhos. E depois a família só vai crescendo, tá bom? Mas hoje nós vamos falar sobre construir uma vida familiar com Deus. Sabemos que é desafiador viver em família, não é? São pessoas diferentes, que têm pensamento diferente. Você percebe que tem irmãos que pode até ser gêmeos, nascem da mesma mãe no mesmo dia, têm a mesma educação, a mesma convivência familiar, mas mesmo assim são pessoas diferentes, distintas. Então, consequentemente, tem conflitos, porque é natural, não é? Quando pessoas diferentes convivem na mesma casa, convivem ali diariamente. Quando nós saímos da nossa casa, deixamos de ser família? Não, não é? Mas quando nós convivemos diariamente em família, sabemos que existe conflitos, que existe desafios, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, como Deus ele pode interferir de forma linda e maravilhosa, porque a interferência de Deus é sempre perfeita e é sempre maravilhosa e é sempre para o bem. No nosso núcleo familiar, tá bom? Então, se esse vídeo ele faz sentido para você, fica aqui com a gente. E para dar início ao nosso tema de hoje, nós vamos fazer uma breve oração, tá bom? Então, se você puder agora fechar os olhos, ótimo. Se não, acompanhe a oração aí do jeitinho que você está. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui hoje, neste novo desafio. E vamos falar sobre algo que é muito importante, porque foi o Senhor que criou, que é o núcleo familiar. O Senhor não nos criou para vivermos só, mas para vivermos com pessoas e com famílias. Seja ela família de sangue ou seja ela família de coração. Mas que o Senhor nos ajude a nos dar sabedoria, Pai, para lidar com a nossa família de forma positiva, fazendo aquilo que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus, amém. Bom, e como sempre, nós vamos abrir a nossa Bíblia. Hoje o nosso tema, ó, caindo aqui, pesquinha, gente, ó. O tema de hoje está em Josué, capítulo 24, no verso 15. Josué 24, 15, está lá no Velho Testamento e diz assim: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servais. Se ao Deus a quem serviram vossos pais, que estavam além da Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terras habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui está falando de Josué e está falando aqui também da renovação da aliança, né? Que é a aliança de Deus para com o povo, né? Do povo para com Deus. E eu vou ler novamente, tá? Para a gente entender. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje, tá? Então, assim, se parece mal servir ao Senhor, então escolha hoje, tá? Então, ele tá falando aqui, a quem vocês vão servir? Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cujas terras habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, o que é que Josué tá falando aqui, gente? Que ele falou ao povo o seguinte: olha, vocês escolhem a quem vocês querem servir. Se seja ao Deus X, ao Deus Y, a quem você quer escolher servir, então escolham, mas não fiquem em cima do muro, sabe? A gente está em cima do muro é extremamente estressante e desconfortante, porque você não consegue escolher um lado, então você não sai do lugar. Então, Josué está falando aqui claramente: vocês escolham o que você quer fazer hoje. Quer servir a Deus? Então sirvam. Sabe? Qual Deus você quer servir? Escolha um, escolha outro, mas vai e serve o que você quer. Mas saiam de cima do muro. Mas aí ele deixa a advertência: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Porque o cuidado de não só eu servir ao Senhor, mas sim eu e minha casa. Né? Porque quando nós amamos alguém, o que nós queremos para essas pessoas
o bem. E nós sabemos que andar no caminho do Senhor é sempre a melhor opção, independente de idade, sexo, de escolha religiosa, enfim, não importa qual é o pensamento, a ideologia da pessoa a que nós amamos, a que nós queremos bem, a que convive conosco. Mas se nós sabemos e conhecemos o melhor, então nós queremos também compartilhar o melhor com essas pessoas. Então Josué falou claramente que, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Vocês escolhem aí quem vocês querem servir, tá bom? Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a família, gente, ela foi criada por Deus em um dos maiores propósitos do Senhor para a nossa vida. A família, ela foi criada por Deus, né? Tanto é que Deus, ele percebeu que era ruim que o homem estivesse só, e aí ele fez a sua companheira, que foi a Eva. E dali nasceu a primeira família que nós conhecemos, biblicamente falando, tá bom? Então, Deus que criou a família, então ele tem um propósito para ela, porque Deus não cria nada por um acaso, sem propósito, né? Nós sabemos que tudo que foi criado por Deus, ele tem um propósito, ainda que pareça algo insignificante aos nossos olhos ou que não tenha sentido para nós, ainda assim tem um propósito para o nosso Deus. Então, quando um lar tem Deus como fundamento, há mais amor, sabedoria e proteção. Se aquele que criou, né, quem cria sabe como funciona a sua criatura. Deus criou o homem, criou a mulher, criou a família, logo ele sabe como deve funcionar essa dinâmica familiar. Então, quando nós colocamos Deus como centro da nossa família, então tudo vai surgir, tudo vai, como tu fala, tudo vai, né, encaminhar assim de forma melhor, né? Vai ter mais sabedoria, vai ter mais proteção e também vai ter mais amor, se nós colocarmos Deus como o centro do nosso lar. Construir uma família segundo os princípios bíblicos existe intencionalidade e compromisso. Então, para nós construirmos uma família segundo os princípios da Bíblia, não é somente o sentimento, eu amo a minha família e isso para mim é o suficiente, não. E tem que existir intencionalidade, ou seja, você tem que ser intencional em tudo que você faz, que você fala, você tem que gastar tempo, você tem que ter compromisso com essas pessoas, enfim. Quando você está se dedicando a algo que você gosta, que você quer muito, ter um resultado bom, você vai dedicar-se a isso, né? E você vai ter compromisso, seja com o seu trabalho, seja com a sua faculdade, seja com algum objetivo, com algo que você quer. Você vai ter propósito e você vai ser intencional. Se for para fazer uma viagem para um tal lugar que você quer muito, você vai ser intencional, você vai se comprometer com aquilo que você quer, você vai juntar dinheiro para poder conseguir fazer essa viagem. E aí você vai ter que economizar, você vai ter que fazer algumas coisas que talvez você não gosta, ou talvez deixar de fazer alguma coisa que você queira para poder alcançar esse objetivo. E é assim também na família, tem que ter intencionalidade. Então, não é somente amar e esperar apenas ganhar os benefícios de fazer parte dessa família, mas também fazer a nossa parte. E eu vou ler aqui para vocês uma reflexão que eu achei muito interessante, que fala assim, nos dias de hoje, muitas famílias enfrentam desafios como falta de comunicação, desentendimento e distanciamento emocional, mas a palavra de Deus nos ensina que quando os buscamos juntos, encontramos forças para superar qualquer obstáculo. E é verdade, né? As famílias de hoje, ela enfrentam esse desafio muito grande de comunicação. Nós vemos hoje em dia famílias que estão dentro da mesma casa, mas não estão se comunicando verbalmente, né? Usam ali os aplicativos para poder se comunicar, para falar entre si. E perde um pouco essa intimidade. Então, é como muitas vezes você está acompanhado e sentir-se só. Isso pode acontecer com qualquer membro da sua família, seja do menorzinho, o pequenininho que você possa ter em sua casa, até o mais velho. Tá? Então, é realmente algo que pode acontecer e hoje em dia é muito mais fácil ainda com toda essa tecnologia. Então, se quisermos uma família fortalecida, precisamos priorizar 3 pilares fundamentais. Quais são eles? A oração, o amor e o perdão. Por que a oração? Para que Deus seja sempre o centro do nosso lar. Então, se a gente colocar Deus como centro do nosso lar, obviamente, como nós falamos antes,
tudo vai ser mais fácil, tá? Então a oração, ela deve fazer parte diariamente do nosso relacionamento com Deus e também com a nossa família. Se você puder orar junto com a sua família, então vai ser perfeito, tá? Amor, porque o amor, porque para que possamos cuidar e acolher uns aos outros. Perdão, para que possamos superar falhas e manter a unidade. Então, se você tem orado por sua família, tem sim ou não? Tem, demonstre amor e atitudes, né? E se você não tem demonstrado, então vamos então fazer dessa forma. Você tem liberado perdão quando tudo parece muito difícil? E perdoar nem sempre é fácil, principalmente quando nós convivemos com aquele que muitas vezes nos magoaram, né? É muito fácil, é muito difícil liberar o perdão e continuar então esse relacionamento. Então Deus nos chama a ser um instrumento de transformação dentro do nosso lar. Então o nosso lar é o primeiro lugar em que nós precisamos trabalhar espiritualmente com essas pessoas. E é um grande desafio. E por falar em desafio, nós vamos aos nossos 3 desafios diários, tá? E o nosso primeiro desafio de hoje é: separe um momento do dia para orar pela sua família, mencionando cada pessoa pelo nome. Então, pai, mãe, não. Meu pai, fulano de tal, Senhor. Nananana, minha mãe, meu irmão. Ore mencionando o nome de cada um deles, tá? Colocando cada um deles na presença do Senhor hoje. O nosso segundo desafio é: demonstre amor em atitudes simples. Um abraço, uma palavra de carinho, um gesto de ajuda. São demonstrações simples de amor que nós podemos transmitir para essas pessoas que estão diariamente conosco. Somos muitas vezes gentis com pessoas, demonstrando afeto, demonstrando gratidão, educação, porque muitas vezes até esquecemos de coisas simples como educação no nosso lar, né? Acreditamos que precisamos usar apenas com as pessoas lá fora. Às vezes estamos estressados, chateados com pessoas lá fora, do trabalho, do estudo, de onde quer que seja, da rua, mas mesmo assim ainda tratamos essas pessoas com educação, falamos mansinho, falamos com educação, mas por estarmos ali nos relacionando diariamente com pessoas que fazem parte da nossa família, acreditamos que podemos falar de qualquer jeito, agir de qualquer forma, e não é assim que funciona, tá bom? Então é isso, gente. Vamos então ter atitude simples de amor e você vai ver que vai fazer grande diferença. E quando eu tô falando isso, não é pra gente fazer porque fulano faz por mim, mas se nós queremos a mudança ela tem que surgir de quem? De nós, tá? Então comece por você. E o nosso terceiro desafio é: se houver algum desentendimento em casa, dê o primeiro passo para a reconciliação. Então, não importa se você é ou não a vítima da história ou da situação, mas peça ajuda e peça a Deus que te ajude a dar o primeiro passo para essa reconciliação. Tá bom, gente? Então, construir uma vida familiar com Deus é uma escolha diária, mesmo diante do desafio. Ele nos capacita a amar, perdoar e edificar um lar segundo a sua vontade. Não desista da sua família, pois Deus tem um plano maravilhoso para ela. E se essa mensagem fez sentido para você, escreve aqui: Senhor, que minha família seja edificada por ti. E se puder compartilhar, compartilha com alguém que você sabe que precisa também ouvir essa mensagem. Não é fácil, porque quando estamos falando de relacionamento familiar, existem muitos desafios, porque são pessoas diferentes, não importa a sexualidade, mas se Deus é o centro do nosso lar, tudo vai ficar mais fácil de se resolver, tá bom? E é esse o nosso tema de hoje, foi essa a nossa mensagem, um desafio e tanto, não importa quem é a sua família, tá? Estamos falando de um núcleo familiar básico que foi instituído por Deus, mas lembre que a sua família é aquele que está com você aí diariamente, que você convive, que você tá aí, tá bom? Então, é isso, gente. Obrigada, que Deus abençoe e até amanhã, se Deus permitir.